Você já ouviu falar no português do Uruguai? Você já pensou que no Uruguai também há pessoas que falam português? E como é que é esse português? Será que nós brasileiros conseguimos entender o que é que eles falam no português de lá? Hoje eu vou falar sobre um tópico que foi sugerido por um de nossos ouvintes, né? Eu vou ver aqui o nome dele, né? O Pierre Almeida, ele nos sugeriu falar sobre dialetos portugueses do Uruguai, DPU. É um tema que eu confesso que não sabia que acontecia isso no Uruguai, né? Talvez eu tinha uma noção de que existia a língua portuguesa, mas ali na fronteira, mas nada que fosse se tornar um dialeto ou uma coisa específica do Uruguai. E esse tópico foi trazido por nós através do nosso ouvinte e vamos tentar apresentar um pouquinho para vocês sobre o português do Uruguai. Então, a missão desse episódio é te trazer um pouco sobre essa curiosidade, sobre o que é o português do Uruguai, como as pessoas falam e espero que ao final do episódio vocês possam ter mais esse conhecimento na sua jornada de idiomas. Você está no Diverse Língua e quem fala é o Diego, eu que sou amante dos idiomas, resolvi criar esse podcast para tentar desmistificar as formas de se aprender um idioma, né? Tentar fazer com que aprender um idioma se torne mais leve e divertido. E que isso também possa trazer muitas experiências na sua vida e oportunidades, quem sabe, né, de emprego. Então, vamos para a vinheta. Vamos lá, eu vou partilhar aqui minha tela e a gente vai ouvir algumas pessoas falando português uruguaio e espero que você possa perceber se é. Primeiro eu queria que vocês colocassem no comentário aí se você consegue entender o que as pessoas vão falar nos vídeos, né? Se você conseguir, então coloca aí, eu entendi aí no comentário que eu vou saber que você assistiu e que você compreendeu o que os uruguaios falaram, né? Pessoal, eu vou apresentar assim para não tomar strike, né, do YouTube. Então, esperamos que dê certo e a gente apresentar aqui algumas partes deste documentário que eu vou deixar nessa parte dessa reportagem que eu vou deixar aí linkado na descrição deste episódio. Se você estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito, você também vai poder ouvir essas pessoas e se quiser assistir o vídeo, a nossa versão em vídeo também vai estar disponível no Spotify. Então vamos lá. Que viven de manera distinta, porque manejan, son comunidades totalmente bilingües, manejan dos idiomas y saben cuándo usar uno y otro. Assim, quando eu estive na capital, em Montevideo, eu passei umas experiências lá que, por exemplo, eu ia na rua mandando um áudio e assim, falando bem pleno, né? Falando em portunhol com meus amigos. E as pessoas ficavam olhando estranho, como que fosse uma pessoa estrangeira. Mas eu sou daqui, né? Estava do interior. Quem sabia, quem conhece portunhol sabe que você é do interior, né? Só escutar falando, dizendo, você é de Ribeirão de Artigas. Que pasen la frontera. Então, aí eu compreendi tudo que ele estava falando, né? Ele meio que falou um pouco, né? De preconceito linguístico, né? Porque as pessoas de Montevideo tinham um certo, sei lá, achavam que ele era estrangeiro só pelo jeito dele falar, não sabiam que existia essa variante do português no Uruguai. Não sei se chega bem a ser um preconceito linguístico, mas uma certa barreira, né, linguística, né? Pessoas já com certas ideias pré-concebidas, né, sobre a pessoa. Vou colocar outro trecho aqui que também a gente vai ouvir outra pessoa falando em português do Uruguai. Espanhol e coisa, e sempre ela queria falar tudo, que falar em espanhol, e às vezes eu até ficava bravo, dizia, não é que tanto espanhol. Va a decir para los nombres de las profesiones.
Então, aí tem a professora que ela explica também, ela diz que os nomes das profissões geralmente são os nomes em espanhol. Os dias da semana que eles usam são os dias em espanhol, então não falam segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas você pode perceber aí que você consegue entender, né? Então, eu consigo entender o que eles falam, sim. E eu queria saber de você aí, do ouvinte do Diversas Línguas, se você também consegue compreender, se você sabia que existia o português do Uruguai, né? Inclusive a Instagram também, pessoas que falam da cidade de Rivera, que é uma cidade na fronteira com o Brasil, e fala que existe o sotaque riverense, no qual muitas das coisas eles vão falar, vão trazer palavras da língua portuguesa. Então me diz aí o que é que você achou. Você já tinha ouvido o português do Uruguai? A gente aqui no Diversas Línguas, a gente já trouxe temas diferentes, né? Como, por exemplo, a gente já entrevistou um especialista em linguística, que é o Carlos Valcárcel, que é conhecido como Orloff nas redes sociais, que é o grande figurinha carimbada do Interlíngua, né? Esse idioma criado como uma mescla de espanhol, francês, português, inglês e italiano. E há uma entrevista com ele, a gente vai deixar aí na descrição deste episódio, ou se você estiver assistindo no YouTube, vai já aparecer nos cards aí, em algum lado. E também tá muito legal, e nós gostaríamos de entrevistar algum especialista no português uruguaio, né? Nessa variante do português do Uruguai, né? Onde é que se fala isso? Sabemos que em Rivera, na fronteira, fala, mas quais são as regiões do Uruguai? E como é que esse português uruguaio está sendo cuidado, né? Como é que esse português uruguaio está sendo cuidado? Para quem estudou história sabe que a província da Cisplatina, que foi uma província que existiu na época do Brasil colônia, foi onde é hoje o território do Uruguai, mas que depois Portugal perdeu essa província, e, enfim, há uma longa história aí que vocês podem procurar na internet sobre isso, ok? Então vai ficar uns vídeos aí relacionados ao fim desse episódio, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade e te vejo no próximo Diversa Língua. Mais uma coisa, não esquece de nos trazer tópicos para o Diversa Língua, né? É muito fácil, é só nos enviar um e-mail para diversalingua@gmail.com e apoie o Diversa Língua no patreon.com/diversalingua. Lá você vai ver que já temos uma apoiadora e o seu apoio vai fazer com que o Diversa Língua traga cada vez mais conteúdos para desmistificar esta jornada de aprendizagem em idiomas, ok? Então te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.